Números de FIIs que pagam acima da taxa Selic atual despenca. Vamos ver quais são os que ainda pagam mais do que a Selic? Fala, investidor de fundos imobiliários, sejam muito bem-vindos a mais um Radar FI, o seu informativo diário de fundos imobiliários. E conforme prometido, então, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar quais são os fundos que ainda pagam mais do que a taxa Selic. Todos sabemos que ontem, então, houve né, a elevação da taxa Selic para 13,25, o que naturalmente impacta nos rendimentos dos fundos e também de outros produtos de renda fixa atrelados ao CDI. Tá? Eu vou colocar então uma matéria aqui para a gente falar um pouquinho mais disso, né? Deixa eu trazer aqui para vocês uma matéria para a gente falar um pouquinho disso. Então tá lá, né, a chamada aqui, número de FIIs que pagam dividendos acima do CDI despenca com a Selic. O que está dizendo na matéria aqui que eu vou deixá-la na descrição do vídeo, tá? Acessa lá para você ler ela na íntegra. Está dizendo aqui, abre aspas, os fundos imobiliários com dividend yield, né, taxa de retorno de dividendos acima do CDI, caiu após o Banco Central elevar a taxa Selic em mais 1%, chegando aos 13,25%, portanto. Isso já era amplamente esperado pelo mercado. Tá? De acordo com o levantamento, então, apenas 14 FIIs nesse momento, exemplo alguns outros FIIs aqui de infraestrutura e etc. Tá? Estamos falando aqui de tijolo, etc. Né? Apenas 14 estão pagando proventos acima do indexador, no caso o CDI. O estudo considera também 114 fundos do IFIX, o índice dos fundos mais negociados da Bolsa, ok? Para efeito de comparação, como está dizendo aqui na matéria, enquanto a Selic estava na casa dos 11,25, 56 fundos nessa mesma métrica entregavam retornos acima do CDI. E agora, após o aumento em dezembro para 12,25, caiu, né, para 30 e agora para 14. Quem são eles, né? O que fazer agora também? Bom, os juros aqui, o impacto dos juros nos rendimentos tem outras coisas a compor nisso, né? Como por exemplo, né, fundos que têm dívidas associadas ao CDI podem despencar um pouco mais a questão de rendimentos, despencar não, né? Reduzir os valores de rendimentos por eles possuírem dívidas atreladas ao CDI. Então as despesas financeiras dos fundos também tendem a aumentar e aí realmente pode impactar na receita e provavelmente no que é pago como dividendos. Agora, por outro lado, caso o FII tenha CRI, né, na carteira, a taxa Selic impulsiona o CDI e, evidentemente, vai impulsionar também essas alocações desses fundos, e isso pode, ao contrário, aumentar a receita desses fundos. Então, muito cuidado nesse momento de volatilidade, de novas notícias, etc., porque existem vários aspectos a serem observados nessas carteiras, tá? Então vamos lá, vamos a isto, vamos ver quem são os 14, né? Eu não vou entrar em detalhe em todos eles aqui, mas o grande campeão é o Prime Office, né, o HGPO. Esse fundo ele investe em compra de investimentos comerciais e depois tem a intenção de alocá-los ou vender ou arrendar, etc. E o dividend yield dele é de 51,34. Então, vale dar uma olhadinha no risco também, né? Aí já é bastante coisa. Mas numa tabelinha aqui fácil, né? A gente vê então que o HGPO aqui é campeão e depois temos vários outros fundos aqui que ainda pagam dividendos acima da taxa Selic, como é o caso do Life, do CACR aqui, AIC, RISAC, conhecido, né? O DEVA, HX, HTMX, Cenel também, fundos conhecidos, MF e 11 também conhecido, temos o Humana aqui, o RPR também, que é fundo bastante negociado, então tecnicamente ainda temos
Alguns fundos que pagam, existem outros, como por exemplo o CDI 11 de infraestrutura, que vem pagando na casa de 15, tem alguns outros ali em outros setores que estão conseguindo trazer remuneração acima do CDI, isso falando não da cota do fundo, evidentemente, sim do dividendo que é recebido mensalmente, é claro, que é o que a gente quer, né, para as nossas carteiras, mais aluguéis, pensando no nosso futuro, na nossa previdência, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje, então, e lógico, né? Vou pedir para vocês, claro, se inscreva aqui no canal, é tão facinho, aperta o botãozinho, 80% do tráfego do canal é de pessoas não inscritas, então você que assiste o conteúdo aqui do Radar FI e não se inscreveu ainda, quebra essa para mim, é facinho, é de graça, aí você fica bem antenado e recebe aqui os comunicados dos nossos fundos imobiliários, tá bom? Fico por hoje então aqui no Radar FI, nos vemos só na próxima semana. Um bom final de semana a todos, forte abraço, tchau.